Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 1. Epístola, São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 4 e do verso de número 11 e 12. Efésios, capítulo 1, verso 4, depois os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Versos 11 e 12. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Oremos. Senhor, estamos agora diante da tua santa palavra. Rogamos ao Espírito Santo que nos conceda entendimento para a compreensão das verdades espirituais contidas nesta palavra santa, para edificação, conforto e consolo de nossas almas. Ó Deus, dar-nos sermos a imagem de Cristo Jesus. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos, meus irmãos, caminhando na série de sermões aos Efésios. E hoje, ainda no capítulo 1, nos aprofundando no tema da união em Cristo. E o tema geral dessa série tem sido antes da fundação do mundo. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do tema nossa união mística com Cristo. Nossa união mística com Cristo. O verso 4, a parte final dele diz assim: assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Final do verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então Paulo fala nele e em Cristo. São expressões que ele repete no capítulo 1, nós vimos domingo passado, e hoje nós vamos nos aprofundar nessa união mística com a pessoa de Cristo. Efésios é uma das cartas escritas da prisão domiciliar de Paulo em Roma. Você pode depois observar isso no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas. A nossa história de união com Cristo começa no momento em que fomos convertidos. Ela começa na eternidade, é o que diz o verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Jesus. Nós fomos escolhidos na pessoa de Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Então a nossa união mística, ela não se dá no momento da conversão, no momento de uma escolha pessoal, no momento litúrgico. A nossa união com Cristo é feita na eternidade. É na eternidade que somos unidos a Cristo. Bom, Paulo trata dessa doutrina de forma muito profunda. Por mais de 164 vezes ele cita essa expressão em Cristo em todas as suas epístolas. A doutrina da união com Cristo significa que em tudo o que é necessário para a nossa salvação, Deus nos tornou um com Jesus. Tudo que você precisa no que diz respeito à salvação, Deus une você a Cristo. Por isso nós rejeitamos a posição pelagiana e semi-pelagiana do catolicismo romano e a posição arminiana do evangelicalismo, na qual é necessário que o homem participe ativamente na salvação, aceitando a Cristo ou a Deus. Nós entendemos que o próprio Pai, na eternidade, nos elege em Cristo. Por isso, salvação é um termo mais completo. Indica um ato exterior a nós, que estamos em perigo, em condenação, e somos salvos, somos resgatados, remidos. Então, a união
com Cristo é essa doutrina que diz respeito àquilo que é necessário para a minha salvação em Cristo. Tudo o que é necessário para ela. Robert Lethman, no livro A Obra de Cristo, na página 78, diz o seguinte: a união com Cristo é, de fato, o fundamento de todas as bênçãos da salvação. Justificação, santificação, adoção e glorificação são todas recebidas por meio de nossa união com Cristo. Então ninguém busca justificação para ter Cristo. Ninguém é justo, não há um sequer. Todos se extraviaram a uma. E é impossível nos justificar ou alcançarmos justiça, tendo em vista que todas as nossas obras são contaminadas. Então ninguém se torna justo para obter Cristo. Quando alguém diz assim: eu vou melhorar, eu vou deixar este ou aquele pecado, a fim de ter Cristo, ele está enganando a si mesmo e a todos. Porque é Cristo que justifica. Também é Cristo que santifica. A santificação não é uma obra pessoal na qual eu me abstenho de determinadas atitudes. A santificação é uma obra do Espírito de Cristo na minha pessoa. Só Cristo me santifica. Também a adoção. Ninguém se faz filho de outro. Ninguém se oferece para ser adotado por outro. Hoje, bem que eu gostaria de ser filho da dona Nilda. Que churrasco maravilhoso ela comeu hoje. Então eu seria um intrometido se eu chegasse lá falando: ô mamãe, só por causa do churrasco que ela comeu. Nós somos adotados na pessoa de Cristo. Eu não me faço filho, eu sou feito filho. É o que diz João na sua epístola, lá no capítulo 1. Aos que creem, são-lhes dado então o direito de agora serem feitos filhos de Deus. A adoção acontece em Cristo, bem como a glorificação. Na nossa união com Ele, nós somos glorificados na pessoa dEle, na ressurreição dEle, na obra dEle. Nele somos glorificados. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês que a união mística com Cristo é como a união demonstrada por Paulo como a união como o corpo. Olha os versos 22 e 23 do capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele usa várias metáforas para apresentar a união com Cristo. A primeira imagem é a do corpo. Aqui então, no verso 22 e 23, Paulo apresenta essa primeira mensagem. Que uma metáfora muito própria à nossa união com Cristo é a do corpo. Essa então vai ser a primeira forma dele nos apresentar esta união. Essa ilustração indica, em primeiro lugar, que nossa união com Cristo implica em nossa união uns com os outros, como corpo espiritual. Quando nós somos unidos espiritualmente a Cristo, somos unidos espiritualmente uns aos outros. Colossenses 1:18, vamos abrir as nossas Bíblias. A epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o verso 18. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, declara que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, do verso 12 até o verso 27. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso 27. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber a um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então Paulo ilustra primeiramente a nossa união com Cristo no fato de que Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo desta cabeça. Nós estamos unidos, ligados. Como cada membro do corpo se faz necessário, assim também se faz necessário cada membro do corpo. Nós não podemos dar menor dignidade ou desprezar. Se estamos ligados ao cabeça, estamos ligados uns aos outros como cada parte do corpo, cada órgão, cada membro. Cada um tem o seu espaço, o seu lugar. Cada um é necessário. Eu já falei ao Ministério de Integração que brevemente prepare um modo de nos mantermos em maior comunhão. Estamos em breve lançando um programa para desenvolver a comunhão entre os crentes, tendo em vista que estamos unidos a Cristo. E essa união, então, apresentada pelo exemplo e a metáfora do corpo, aponta a necessidade de cada parte, sendo indigna ou de menor valia. Todas as partes do corpo são importantes, diz o apóstolo São Paulo. Ainda tratando da nossa união como corpo, devemos entender em segundo lugar a afirmação que aponta Jesus como cabeça do corpo místico que compõe a igreja, denota o seu senhorio. Cristo não é o igual, Cristo não está na mesma posição que a nossa, Cristo não pode ser ofendido, como eu vejo no evangelicalismo, onde as pessoas lhe ordenam, declaram, ficam decretando, exigindo. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. Todo o corpo está submisso a Ele. Todo o corpo está a serviço dEle. Todo o corpo é dirigido por Ele. Como cabeça do corpo, Ele se encontra em posição superior. Como cabeça do corpo, Ele dirige todo o corpo como lhe apraz. Cristo não pode ser caçoado, diminuído, ofendido, como é feito nos nossos dias. A metáfora da nossa união com Ele não o diminui, antes, pelo contrário, o exalta. O fato de estarmos intimamente e espiritualmente ligados a Cristo não o faz um igual a nós, mas o faz o cabeça de todos nós, é o que diz o apóstolo São Paulo. Nossa união como o corpo também aponta que todos nós somos membros do corpo de Cristo, mas o corpo pertence a Ele, que como cabeça é o único responsável por determinar o funcionamento do corpo. Por isso a confissão de fé de Westminster
nos dirigindo à nossa fé, declara que não existe nenhum outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que governa este corpo, que o dirige. Por isso não há hierarquia entre os oficiais da igreja. Por isso a figura do pastor não deve ser exaltada, a figura do presbítero ou do diácono ou de qualquer liderança, mas antes, pelo contrário, todo o corpo deve reconhecer um único Senhor e cabeça deste corpo, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo nos aponta que a união com Cristo também funciona como a do matrimônio. Vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 5, para lermos o verso 32. Vamos ler todos a uma só voz. Efésios 5, 32. Não me deterei muito neste trecho, tendo em vista que em tempo outro chegaremos ao capítulo 5. E é importante já sabermos desde agora que esse capítulo ele não se atém à família, não é o objetivo principal dele. É falar de Cristo, mesmo que use a família como exemplo. Então, sabendo já disso, saibamos que dos versos 22 a 33, Paulo toma o relacionamento familiar, esposo e esposa, família, para servir de exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso acontece em todo o Antigo Testamento. Ora, Deus é o esposo e a igreja é a esposa, no Antigo Testamento Israel. Ora, Cristo é apresentado como noivo e a igreja Israel a noiva. E esse exemplo também permeia o Novo Testamento. E aqueles que fazem o curso de noivos comigo têm descoberto que o objetivo principal do casamento não é a satisfação pessoal, não é resolver o problema da solidão, não é o agregar de bens. O casamento não é algo simplesmente relacional. O casamento deve ter como principal fim glorificar a Deus. Então o marido assume o papel de Cristo e a esposa assume o papel da igreja, e eles de forma teatral representam para o mundo essa união maravilhosa. Então no verso de número 32, Paulo diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ora, tendo em vista que o exemplo dos versos 22 a 33 aponta a relação conjugal, matrimonial, Paulo diz que ela então deve ter como referência o relacionamento de Cristo e a igreja, e deve refletir este relacionamento para o mundo. Então eu pergunto, o que garante o sucesso de um casamento? O que é que faz com que um casamento seja um casamento de sucesso? Obviamente, o amor e a harmonia da união de dois pensamentos e de duas almas e de duas vontades. Então compreender o papel masculino e feminino conforme as Escrituras é essencial, a fim de que possamos ter um entendimento daquilo que Paulo está nos anunciando, que o amor, que a harmonia de pensamentos entre as duas partes, que a união dessas duas almas e das duas vontades vai exemplificar a união de Cristo com a igreja, do nosso amor por Ele, do nosso pensamento cativo a Ele, da nossa alma unida a dele, das nossas vontades submissas a dele. Então agora, quando nós, a igreja, estamos aguardando a vinda do noivo, e quando ele vier e nos unirmos a ele nas bodas do Cordeiro, não haverá na nossa lembrança nenhuma cerimônia de casamento entre nós que exemplifique isso. Mas eu espero que os nossos casamentos hoje exemplifiquem esse dia aguardado, apontando Ele em Cristo, presente nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Ainda, tomando a união como exemplo do matrimônio, Paulo fala desse mistério que é Cristo ligado à igreja, como o esposo está ligado à esposa. Então, a singularidade
pertinente ao caráter da união matrimonial deve-se, sobretudo, ao novo conjunto de relacionamentos que este Estado cria. Quando nós nos casamos, uma gama muito variada de relacionamentos se inaugura. A mesma coisa acontece entre o crente e Cristo quando se unem. Nós passamos então a tê-lo como nosso amado. E tomando o Cântico dos Cânticos, podemos de fato dizer, como disse Salomão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A nossa união mística com Cristo permite que aquela intimidade que experimentamos no casamento também seja experimentada na vida espiritual com Cristo. Ele se torna o nosso próprio amado, num relacionamento próximo conosco. O casamento geralmente traz mudança ao nome da mulher. Nesse caso, ela se identifica com o esposo, tomando o sobrenome, passando então agora a ser referida como aquela que está unida ao marido e legalmente traz o sobrenome dele. Isso começou em Adão, lá no Gênesis, quando Deus trouxe a ele a mulher que havia formado a partir da sua costela. As Escrituras declaram que Adão lhe deu nome. Não se chamará agora qualquer coisa, mas será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ela toma sobrenome dele. É por isso que socialmente existe o costume de dar o sobrenome do marido à esposa, porque biblicamente foi assim na criação. Ela se identifica, ela traz em si agora, a esposa, o nome do marido. Quando nós nos tornamos cristãos e nos unimos misticamente com o Senhor, passamos a trazer este nome. Nós pertencemos a Ele. Agora somos conhecidos e chamados de cristãos, pequenos cristos. Estamos casados, unidos, ligados a Ele. Aonde a igreja de Cristo vai, ela é identificada como a esposa do Cordeiro. Então esse estado traz mudança no nome. Ela muda a forma como somos designados, como a sociedade nos chama. A partir do momento que nos unimos a Ele, somos então agora pertencentes a Ele e trazemos o nome dEle em nós. E, em terceiro lugar, Paulo também apresenta que a união mística com Cristo tem como exemplo e metáfora o templo. Olha Efésios, o capítulo 2, os versos 20 a 22. Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22. Novamente leiamos todos a uma só voz. Edificados A última metáfora referente a esse tema da união é a metáfora do templo espiritual composto por muitas pedras, e Cristo, Ele é o fundamento sobre o qual está construído este templo. Eu queria que você entendesse que nós não temos mais templo. Esse aqui não é templo. É um edifício, reunião religiosa de associação dos crentes à igreja local e visível. Não há templo mais. O templo acabou. Aqui é um edifício de reunião dos crentes. Agora, a igreja é o templo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, habita em nós, a igreja reunida. Está presente em nós, os santos, que foram chamados, os eleitos. Então Paulo usa outra metáfora. Como uma base é construída e sobre ela é edificado um templo, assim é a igreja. E essa base é Cristo.
Nós, que somos as pedras deste templo espiritual e vivo, estamos ligados a esta base. A união com Ele diz respeito também a essa edificação que eu encontro em Cristo. Então, de novo, eu acho que eu estou me tornando chato, eu vou repetir o que eu venho falando sempre aqui. Se ao vir à igreja, você não está se edificando no fundamento que é Cristo, para de vir. Não se engana, não. Você quer fazer reunião social? Vá para o clube. Há bons clubes em Brasília. E você vai gozar de boa reunião social ali. A igreja não é para fazer reunião social. Você quer entretenimento? Compre um bom rádio, um bom aparelho de som, compre bons CDs de música, não precisa ser evangélica, e vá ouvir música em casa. Se você vem aqui só por causa da música, ouve em casa, é melhor. Você vai ter mais definição no som do que você tem aqui. A igreja serve para a edificação. Então você precisa ser instruído na palavra, você precisa ser fortalecido pela oração, você tem que crescer na comunhão dos santos, no uso dos sacramentos. O papel da igreja é para a edificação do corpo. Então Cristo é o fundamento. Na nossa música, Cristo precisa ser o centro. Nós estamos no processo de melhora nos nossos cânticos. Pela graça de Deus temos melhorado. Mas a melhora não se dá na troca da música, se dá no aperfeiçoado coração dos crentes. Quando formos mais maduros, mais madura será a nossa música. E ela precisa estar centrada em Cristo, na obra dele. Nossa oração precisa ser cristocêntrica. Quando oramos, precisamos orar no nome dele. E quando eu digo nome, não é só citar. Você precisa basear a sua oração na obra dele, naquilo que ele garante para você pela morte e ressurreição dele na cruz, pela vida dele, pelo ministério dele, pelas promessas que ele mesmo afiançou pelo sangue dele a você. Orar cristocentricamente significa ter Cristo como fundamento. Você precisa experimentar uma vida na igreja alicerçada na pessoa de Cristo. O sermão precisa ser cristocêntrico. Orem por mim. Eu preciso me apoiar mais na pessoa e obra de Cristo. Eu preciso fazer com que Cristo seja anunciado desde a leitura do texto, em cada ponto do sermão, na introdução, nos exemplos. Cristo precisa ser o início, o meio e o fim do sermão. Todo sermão precisa nos conduzir a Cristo. Ele deve ser o fundamento, onde todas as pedras estão colocadas, para que um templo espiritual seja erguido. Se construirmos a nossa casa na areia, ela será derrubada pelas fortes ondas e pelo vento. Devemos construir a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então, nessa metáfora do templo espiritual, composto de muitas pedras, algumas precisam ser talhadas, ajustadas, algumas precisam ser encaixadas de forma melhor, mas todas precisam estar sob o fundamento que é Cristo. Se a sua vida cristã, se a sua vida espiritual não está alicerçada no fundamento que é Cristo, agora solenemente como ministro do Evangelho e dos Sacramentos, eu o exorto que ainda hoje não seja como um louco, mas creia no Senhor Jesus Cristo, para que haja salvação em sua vida e na sua casa. Se você já o creu, se você já é salvo, mas a sua vida, o seu ministério cristão, os seus atos de liturgia, a sua prática espiritual não tem estado alicerçada no fundamento que é Cristo, novamente e solenemente como ministro do Evangelho e dos Sacramentos eu exorto, para que ainda hoje você se arrependa e alicerce todas as suas obras e atos em Cristo Jesus, para que eles tenham valor, para que haja valia em cada um deles,
não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus. Se a sua vida cristã não está alicerçada nele, você não passa de um castelo de cartas e irá ruir a qualquer momento. Mas você é uma pedra alicerçada no fundamento que é Cristo. Você está alicerçado naquele que é Senhor de nossas vidas, ao qual estamos unidos desde a fundação do mundo, para a honra e glória do seu nome. Cristo é o fundamento imutável. Tudo que for edificado sobre ele será permanente como ele é. Esse aspecto da doutrina da união mística é maravilhoso. A minha salvação não está alicerçada num ato histórico passado, no qual eu tenha erguido a mão, ido até a frente numa igreja. Não está alicerçada no ler de um folheto. Ela não está alicerçada nos meus sentimentos, por mais que eles sejam bondosos. A minha salvação está alicerçada numa obra eterna de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, num conselho eterno, antes de ter sido criado todo o universo. Nele eu fui escolhido, a ele eu estou unido, desde antes da fundação do mundo. Por isso é um fundamento imutável, não muda, permanece para sempre. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Todas as coisas subsistem por causa dele, todas as coisas foram criadas por causa dele. Ele é o fundamento que não muda. Por isso, se você está edificado nele, você permanecerá para sempre, por causa dele, da obra dele. Não porque somos ou haveremos de ser algo, mas por causa dele. Então, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 66, diz assim: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus. É obra do favor imerecido que Deus ofereceu a nós. Não é obra do que fazemos ou somos, é obra do Pai, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o qual efetua na sua vocação eficaz. Isso é maravilhoso. Sabermos que essa união é espiritual e mística, mas ao mesmo tempo é real e inseparável. Nós não podemos ser separados e já gozamos hoje. Olha, eu queria que você atentasse em casa ao capítulo 6 do Evangelho de São João. E ele diz assim que quando nós vamos à mesa dele, a mesa da Eucaristia, a Santa Ceia, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, somos unidos a ele. Hoje, agora, nós gozamos isso. Então, ele se torna cabeça e esposo de todos nós, que somos o templo da habitação do seu Espírito, para a honra e a glória do seu nome. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, como é bom saber que estamos unidos inseparavelmente e de forma real ao Senhor. Tu és o nosso esposo, o nosso bem maior. És, ó Cristo, Tu mesmo, o nosso amado. Também temos a plena certeza que és o cabeça deste corpo e tens nos dirigido. Tens, ó Pai querido,
nos dado pelo Filho, sermos conduzidos à Tua presença. Ele, nosso Senhor, nos conduz, dirige as nossas vidas, toma conta de cada um dos servos que lhe pertencem, como uma parte do seu próprio corpo. Também, ó Pai querido, é maravilhoso sabermos que não estamos sendo edificados sobre a palavra de homem algum. Mas antes a igreja está sendo edificada sobre o fundamento que é Cristo. E esse fundamento é inabalável, é imutável, permanece para sempre. Portanto, se estamos unidos a Ele, se estamos ligados a esta fundação, este templo espiritual que está sendo construído, a Igreja de Cristo, não pode ruir, não pode ser abalada, porque o fundamento, a pedra angular, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é vitorioso, Ele está assentado à direita de Deus Pai, é nele que confiamos, é a Ele que estamos ligados e unidos de forma espiritual, mística, real e inseparavelmente. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por tão maravilhosa graça, sabermos, ó bondoso Deus, que estamos ligados desde antes da fundação do mundo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.